Deixa eu trazer aqui na minha tela nosso convidado, Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos, para a gente bater um papo, conversar e entender mais a visão do Mauro aqui, exatamente sobre os fatos, principalmente o IPCA que saiu hoje. Quero primeiro dar o meu bom dia, agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Mauro, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Bom dia a todos, como sempre é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Mauro, queria já começar repercutindo com você o IPCA, né? Saindo aí um pouco mais cedo, trazendo a segunda deflação seguida. O número ainda está, né, sendo muito impactado, a gente sabe, claro, pela redução do preço do petróleo, de toda a questão do ICMS ali nos combustíveis e energia. Mas eu queria entender a sua visão, né, a sua avaliação aí sobre essa deflação no Brasil, mesmo menor do que o mercado estava esperando. O número ainda, você acredita que traz um otimismo? Olha, eu não chamaria de deflação, né? É um processo de redução de inflação, é um processo induzido por uma redução de impostos nos combustíveis, que tem um peso importante nesse índice. Então, era esperado que nós tivéssemos números negativos de inflação nos meses onde essa redução de impostos efetivamente se materializava. Dito isso, o importante é entender como o índice se comportou retirando essa variação. E o índice tem se comportado na margem melhor do que o esperado. Então, é uma notícia relativamente positiva, não porque veio negativo, porque, como eu disse, já era esperado e isso não tem pouco a ver com a dinâmica da inflação como um todo, e é algo muito pontual, mas se nós tirarmos essa variável, a gente vai perceber que o índice dá espaço para a gente ser um pouco menos pessimista em relação à inflação brasileira, e isso deve dar para o Banco Central do Brasil algum indício de que efetivamente o ciclo de alta de juros terminou. Se ele vai aumentar ou não o 0,25 na próxima reunião, na minha opinião, é uma discussão secundária. O importante é que, muito provavelmente, nós estamos no final do ciclo de alta e isso é, de alguma maneira, positivo para os ativos brasileiros. Mauro, o Fox vem revisando aí essas projeções para a inflação neste ano e dessa semana já mostra o IPCA em 6,61%. Algumas casas já estão revisando mais para baixo até. Você acha que esse movimento deflacionário pode perdurar até o fim do ano, né? Como você disse, é um processo aí de redução de impostos, não chega a ser uma inflação na sua opinião, mas quais os impactos positivos que acaba carregando aí para o ano que vem? Eu acho que o ponto é exatamente esse, é a gente olhar o ano que vem e não esse ano. Esse ano, os números estão relativamente poluídos por essa redução de impostos. O ano que vem, a perspectiva do mercado do ano que vem incorpora não só o que aconteceu esse ano, mas o que pode acontecer o ano que vem. E a inflação, que o ano que vem já se mostrava alta e crescente, agora mostra uma certa estabilidade. Ou seja, o mercado tem colocado dentro dos preços que a inflação de alguma maneira já está ou indica que esteja sob controle. Eu acho que isso é uma boa notícia. Olhar para 23 em termos de inflação é mais importante. Por quê? Porque o que o Banco Central vai fazer hoje não impacta mais a inflação de 22, só impacta a inflação de 23. Então, para entender o que o Banco Central vai fazer hoje com os juros no Copom, a gente tem que olhar para o comportamento da inflação de 23. E ela não está piorando na margem. Ou seja, o Banco Central tem espaço para terminar, na minha opinião, um ciclo de alta, que esse para mim é a notícia mais importante que a inflação, que esses números de inflação mostram para a gente. Inclusive, Mauro, você falou agora há pouco, né? Você tocou aí na questão dos próximos passos, né? Inclusive do próprio Banco Central. No comecinho da semana a gente viu aí o presidente, né, Roberto Campos Neto, falando num ajuste final da Selic. Isso trouxe ali uma reação, né, meio que imediata ali, mexeu um pouco com o mercado. Estava todo mundo precificando aí essas projeções, né? Que parecia que o ciclo se encerraria aí em 13,75%. A fala dele acabou trazendo uma oscilação. Mas eu queria entender a sua visão, né? Como que você vê isso aí, mexendo com as estratégias dos investidores?
investidores, né? Como que os investidores podem, né, lidar exatamente, né? Porque também de 13,75 para 14 não é uma mudança aí tão muito brusca, mas de certa forma trouxe ali uma reação imediata, né? Você como um grande estrategista, como avalia exatamente, né, que tipo de mudança ou o que os investidores precisam ficar mais atentos? Eu acho que você tocou nos 2 pontos bastante importantes, tá? O primeiro é que 0,25 não é uma mudança radical. E se não é uma mudança radical, por que ele vai fazer? Porque o presidente do Banco Central, o Banco Central, o Copom, trabalha em cima de expectativas. E as expectativas estão ancoradas na credibilidade que ele tem. Este 0,25 a mais aumenta a credibilidade, na minha opinião pelo menos, do Banco Central, do Copom, com a luta da inflação. Ele fica mais forte, a opinião dele fica mais robusta. Caso aconteça algum problema daqui para frente, ele ter mais credibilidade vai fazer com que as pessoas, que os investidores acreditem e fiquem mais calmos daqui para frente. Isso quer dizer o quê? Que a volatilidade esperada pode ser menor, que o aumento de juros pode ser menor daqui para frente, porque a credibilidade dele aumenta. Então, na minha opinião, esse 0,25 a mais ou ao menos é uma opção muito barata para o Banco Central do Brasil. Eu acho que ele vai utilizar. Eu, no lugar dele, utilizaria. Eu não sou nem de perto capacitado para estar no Banco Central, mas se eu tivesse lá, meu voto seria para aumentar o 0,25, porque me parece uma oportunidade muito grande de se ganhar credibilidade nesse momento. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para você. O segundo ponto é, para os investidores também 0,25 a mais ou a menos tem pouco impacto. O que os investidores têm que olhar? Que esse é o último movimento. Que o ciclo de alta acabou, nós vamos ficar durante algum tempo parado nos 14 ou nos 13,75. Na minha opinião, pelo menos o primeiro semestre inteiro, de hoje até o final do semestre de 2023. Na minha opinião, o juros só começa a cair a partir do terceiro trimestre de 2023, mas que esse seria o próximo movimento, ou seja, muito tempo parado com juro alto e depois a gente começaria a queda a partir do segundo semestre. É nisso que os investidores têm que olhar, na minha opinião. O investidor de médio e longo prazo tem que entender que o importante é colocar nas previsões que a taxa de juros no Brasil parou de subir e, a partir daí, quais vão ser as estratégias, quais vão ser os novos ativos que se valorizam nesse novo cenário. Ô Mauro, tá certo, ótimo ponto aí, muito bem colocado. A gente tem falado muito, né? O problema da inflação exatamente não é um problema só nosso aqui, tem atingido o mundo como todo. Inclusive, a gente estava nessa cobertura também falando um pouco mais aí, de uma forma protocolar, inclusive, em relação à morte da rainha Elizabeth II, mas a gente estava, inclusive, acompanhando ontem, né, numa expectativa da própria Liz Truss, que já havia até anunciado um plano aí para realmente tentar ajudar a conter a inflação por lá, ou seja, né, um problema desencadeado desde a pandemia, agravado com a guerra na Ucrânia, né, com a crise no leste europeu. A Europa tem sofrido muito, a Europa como um todo aí, está sendo realmente aí muito castigada com essa inflação. Estados Unidos também não fica longe disso, mas é claro, né, tem aí algumas definições de política monetária, nesses lugares até que acabei citando aí, e as suas consequências. Ontem a gente viu a fala, até inclusive depois do anúncio do próprio Banco Central Europeu, a fala de Christine Lagarde ali logo em seguida, na hora que foi anunciada a subida de juros. Queria entender um pouquinho da tua visão, até onde você acha que pode ir o aperto, né, dos bancos centrais para tentar trazer a inflação para a meta, né? A gente sabe exatamente que existe um tempo, né, subida de juros, até ter o efeito na prática, existe aí um delay, como a gente chama aqui na televisão, um tempo aí para se fazer uma eficácia, né, exatamente das medidas. Mas a sua visão, até onde esse aperto, né, monetário vai trazer de fato aí a inflação para a meta, né, na sua visão? Eu queria começar falando só um assunto muito rápido sobre a morte da rainha, que efetivamente, como você muito bem colocou durante a conversa anterior, no curto prazo e do ponto de vista econômico não tem impacto, é muito restrito. Mas tem um ponto que me chamou a atenção e que pode ter impacto econômico importante. Não é de curto prazo, mas efetivamente pode impactar a Líbia e o Reino Unido como um todo, que é o movimento separatista, seja da Escócia, seja das Irlandas, que estão começando a conversar para voltar à unificação. O novo rei vai ter que trabalhar isso de uma maneira muito política.
E toda troca de poder, mesmo que esse poder seja da rainha da Inglaterra, ou seja, com poder muito restrito, mas a unidade do Reino Unido é uma unidade muito importante e que, de alguma maneira, passa pela responsabilidade da realeza. Então, eu concordo e para mim é totalmente indiscutível que no curto prazo a morte da rainha não traz nenhum impacto econômico, mas levanta uma bandeira amarela no médio prazo de que como o Reino Unido vai, se e como o Reino Unido vai continuar unido, né, unificado nesse momento de troca de poder da realeza, principalmente lembrando, né, que isso é uma consequência ainda do Brexit, né? Toda a negociação da saída do Reino Unido da Comunidade Europeia tem esse subproduto importante que é a discussão como as Irlandas, como a Escócia vai trabalhar. Eu acho que esse assunto só vai se agravar daqui para frente. Esse é o primeiro ponto, só queria falar isso porque eu acho importante a gente ter isso em mente daqui para frente. Do ponto de vista dos juros, eu tenho um colega meu na Davos que coloca muito bem isso, que o Banco Central do Brasil está na frente dos outros bancos centrais do mundo e efetivamente os outros, por isso quer dizer que vamos olhar o que o Banco Central do Brasil fez, que os outros bancos vão seguir, não de uma maneira racional e voluntária, mas porque esse é o livro-texto. E o que a gente percebe é que, no caso do Brasil, a gente começou a subir os juros um ano antes, subiu muito mais do que a gente imaginava e agora está parando. O que vai acontecer, o que está acontecendo nos Estados Unidos os Estados Unidos já começou a subir os juros, começou falando que ia terminar em 2, 2,5, 3, 3,5 e agora está falando que vai terminar perto de 4. O mesmo movimento, e obviamente magnitudes completamente diferentes que o Banco Central do Brasil fez. Imaginamos que ia parar em perto de 8, depois de 10, 12 e vai parar em 14. De novo, magnitudes diferentes, mas o movimento é exatamente o mesmo. A Comunidade Europeia, o ECB, está o mais atrasado de todos. E ele efetivamente é o que vai ter que entender o que aconteceu nas outras economias para conseguir aumentar os juros desta maneira. Lembrando que ele pode ter um subproduto interessante, que é a partir do momento que você tem uma redução da economia americana pelo aumento de juros, talvez exista uma redução mundial da inflação e a Europa possa se beneficiar disso também. Mas, de qualquer maneira, resumindo a sua pergunta, o juro vai subir no mundo, vai subir mais do que se esperava, porque a inflação está mais alta e mais resiliente do que se esperava. Inclusive, né, aí eu queria justamente entender a sua visão exatamente por conta disso, porque essa inflação, na verdade, né, essa subida de juros, eu pergunto da eficácia, porque assim, é uma medida que a gente não sabe até onde vai a questão do problema do gás, que está afetando muito a Europa, né? A gente tem visto aí o próprio Putin fazendo aí cada dia mais ameaças mais claras de um realmente desabastecimento total, né? Então assim, tá muito atrelada a inflação lá com essa subida do valor do gás por conta, né, exatamente dessa restrição do fornecimento. Até onde subjuros vai conseguir equilibrar essa equação, sendo que é um problema que não tem uma data para encerrar, né, Mauro? Não tem, mas a subida de juros ele não visa segurar o preço do gás. Né? O juro... Gás não, mas afeta o outro consumo também, né? Porque a pessoa gasta mais pagando a conta de gás e deixa de consumir outras coisas, né? Então, mas é exatamente aí que o juro entra. É a segunda derivada, a dispersão da inflação. Se você tem um aumento se a economia europeia tem um aumento de inflação proveniente do aumento de gás, o que o Banco Central deseja é que esse aumento esteja o mais restrito ao gás, que não se espalhe para a economia. E o aumento de juros faz exatamente isso. Segurar esse lastreamento, esse aumento, essa dispersão da inflação que surgiu no gás e vai para os outros ativos. Quanto mais restrito ao gás ficar, melhor foi a dinâmica de aumento de juros por parte do ECB. Tá certo. Mauro, sempre um prazer poder recebê-lo aqui na nossa programação. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. O prazer é sempre meu. Um grande abraço a todos e bom dia.